Olá pessoal, eu sou Ricardo Viana, esse é o nosso curso de Laboratório de Programação e essa é a nossa quinta aula. Nesta aula vamos aprender um pouco sobre funções e procedimentos, que nada mais são do que formas da gente modularizar os nossos programas, criando pequenos pedaços de código que podem ser chamados de outras partes do nosso programa. Até agora, todos os nossos programas que a gente fez só tinham uma única função, que é a função main. Agora a gente vai aprender a criar outras funções desse mesmo modelo. A princípio a gente vai ver as definições de funções, como declarar uma função, o que seriam procedimentos dentro desse contexto, depois como passar parâmetros, daí o que seriam variáveis locais e globais, como passar parâmetros por valor e como passar parâmetros por referência. Por fim, veremos como criar protótipos de funções e o que seria recursividade e como utilizá-la. Bem, o conceito de função em programação tem muito a ver com o conceito matemático de funções. É um pequeno conjunto de código ali que você passa um valor de entrada e recebe um valor de saída. Basicamente é um módulo de código que pode ser chamado a partir de qualquer lugar e com isso obter algum comportamento específico daquele pequeno trecho de código. Na verdade, se a gente for prestar atenção, na linguagem C tudo são funções. Então todos os programas que a gente fez até agora, o que tinha era apenas uma função, a função main, que tem esse nome main, que em português significa principal, por ser a função mais importante do programa. É ela que é chamada quando o programa começa a sua execução. Para a gente criar outras funções, a gente vai seguir o mesmo modelo da main. A gente vai primeiro colocar o tipo de retorno, ou seja, no final da função ela vai retornar algum valor para quem chamou. E aqui é que a gente vai dizer que tipo de retorno ela pode entregar. Logo à frente a gente coloca o nome da função e aí abre e fecha parênteses. Se tiver parâmetros, a gente vai ver mais para frente, esses parâmetros vão dentro desses parênteses. Se não, vai ficar só os parênteses vazios. Aí a gente abre chaves, coloca os comandos que a função vai ter e fecha chaves. Pronto, é assim que se cria uma função. E de novo, se a gente for ver, é a mesma estrutura que a função main que a gente já vem fazendo. Sendo assim, toda função retorna um valor do tipo da função. Então, o tipo que eu coloco lá em cima, que a função vai ter, ela vai ter que retornar no final algum valor daquele tipo. Para especificar que valor vai ser retornado, eu faço através do comando return. Então, lá no main, se a gente for olhar, tem um return 0. 0 é o que? É um número inteiro. Sendo um número inteiro, é um valor possível de ser retornado, já que o tipo da função main é int. E aí, a única função que é obrigatória que o nosso programa tenha é a função main. Certo? Então, todo programa tem que ter uma função main. As outras não são obrigatórias. Então, a gente pode entender uma função como se fosse uma variável, mas que ao invés de armazenar um valor, armazena um pequeno programinha, várias linhas de código. Então ela deve ser declarada antes de ser usada, assim como uma variável, e toda função deve ser declarada antes da main. Então se eu quiser usar aquela função dentro da main, eu tenho que declarar ela antes da main. E para chamar uma função, como é que eu faço? Basta chamar pelo nome ao qual ela foi declarada. Eu coloco o nome e os parênteses. Se tiver parâmetro, eu coloco os parâmetros. Se não tiver, só os parênteses vazios. Quando eu chamo, ele vai entrar na função e executar as linhas de código que estão lá dentro da função. Então aqui a gente tem nosso primeiro exemplo de função, tanto de declaração quanto de uso dessa função, que foi chamada de 10. Vamos fazê-la aqui no nosso Eclipse. Então, antes da função main, eu venho aqui e crio a minha nova função. O tipo dela é int, ou seja, ela tem que retornar um inteiro. O nome dela é 10, por extenso. Detalhe que os nomes de funções seguem as mesmas regras de nomes de variáveis, então eu não poderia começar com um número o nome dessa função. Aí abro chave e fecho chave. Aqui dentro dessa função eu vou colocar os comandos que eu quero que ela execute. No caso aqui só um printf. Olá, eu sou uma função, barra n para soltar uma linha. Outro printf. Retorno o valor 10.
Então a função ela pode ter quantas linhas de código eu quiser, sendo que a última linha de uma função sempre deverá ser o return, retornando um valor do tipo que foi declarado. No caso é inteiro, eu tenho que retornar um inteiro. Vamos retornar 10 aqui, que é como o exemplo diz lá pra gente. Pronto, criei minha função, agora eu posso chamá-la dentro da main, já que eu declarei ela antes da main. Então vou criar uma variável para armazenar esse resultado e vou chamar 10. Então vejam, aqui eu estou chamando a função 10. Ele vai vir aqui, executar essas linhas de código e ao final retornar o valor 10, que vai ser jogado para essa variável x. E aqui depois eu vou escrever o valor dessa variável para a gente ver como realmente agora ela tem o valor 10. Vamos executar para ver o que dá. Então vejam, ó, nessa primeira linha ele entrou na função 10, executou printf, executou o outro printf e retornou 10. Retornando 10, esse valor foi armazenado em x, e quando eu escrevi x aqui, ele escreveu lá embaixo o valor 10. Tá certo? Então esse é um exemplo bem básico de como uma função pode trabalhar. Aqui temos outro exemplo de função, onde a gente vai dentro da própria função pedir para serem digitados dois valores e depois retornar o resultado dessa soma. Tá? Esse uso de função não é muito indicado, de você ter interface, entrada e saída de dados dentro da própria função. O ideal é que a função fosse só o cálculo e retornar seu resultado propriamente dito. Mas vamos fazer do jeito que está aqui só como um exemplo. Vamos lá, a função agora é soma. Também não tem parâmetro nenhum. Vamos receber dois valores, então vamos criar aqui int a e b. Printf. Digite um número. Scanf %d é comercial A. Printf, digite outro número. Scanf %d é comercial B. E aqui li os dois valores, o retorno vai ser a soma de A com B. Então eu posso colocar direto no return A mais B. Certo? E aqui na minha função main, o que eu estou fazendo é só já escrever o resultado, %d, e esse resultado vai ser o que? Vai ser o que retornar da função soma. Então ele vai entrar, vai executar toda a função soma e o resultado vai ser jogado aqui para esse printf escrever na tela. Vamos ver se dá tudo certo. Ó, entrou lá na soma, pediu para digitar um número, vou digitar 2, pediu para digitar outro número, 6, retornou o resultado, 6 mais 2, 8, e aqui nesse printf de fora que ele escreve esse resultado, aqui embaixo, certo? Vamos agora ao conceito de procedimentos. Procedimento, pessoal, nada mais é do que uma função, com a peculiaridade que essa função não tem retorno. Então sempre que eu precisar de uma função que não retorne nada, ela pode ser chamada também de procedimento, mas não deixa de ser uma função, certo? Para esses casos não é necessário o comando return, já que ela não retorna nada, certo? A criação de um procedimento é exatamente igual à de uma função, com a exceção de que o tipo vai ser void. Esse tipo void é que indica que não vai ter retorno, o retorno não vai ser de nenhum tipo, certo? Então, na hora de criar um procedimento, eu vou colocar void, o nome do procedimento que eu quero criar, abro e fecho parênteses, se tiver parâmetros a gente vai ver já como colocar, abro chave, coloco os comandos do meu procedimento, não preciso ter o retorno no final, e fecho a chave no final do procedimento. Para chamar o procedimento, é a mesma forma de chamada de uma função, basta colocar o nome dentro da main, e claro, devo criar o procedimento antes de chamá-lo. E se eu quiser usar dentro da main, coloco o procedimento também antes da main. Um exemplo aqui, um procedimento que só exibe duas mensagens. Vamos fazer aqui no nosso Eclipse. Como é um procedimento, não retorna nada, o tipo vai ser void. O nome do procedimento é mensagem.
Vamos lá, vai simplesmente ter um printf, olá mundo, barra n, outro printf, sou um procedimento. Aí. Pronto, como é um procedimento, o tipo é void, não tem retorno nenhum, não tem comando return. E aqui no main o que eu vou fazer é só chamar essa função mensagem que eu acabei de criar, certo? Pronto, quando eu chamar ele vai entrar, fazer os dois printf e sair. Pronto, ó, escreveu lá, não escreveu só um procedimento. Então, são conceitos similares. Basicamente, um procedimento também é uma função, só que é uma função sem retorno nenhum. O tipo vai ser void e não tem retorno no final. Agora, tanto funções quanto procedimentos podem receber valores de entrada, valores para serem trabalhados dentro da função. São os parâmetros que aquela função ou procedimento recebe. Esses parâmetros são colocados entre esses parênteses que eu já venho falando, né? Na declaração da função, entre os parênteses podem ter um ou mais parâmetros, separados por vírgula. Como é que a gente coloca esses parâmetros? Colocando o tipo e o nome de cada um, como se fosse a criação de várias variáveis. A partir daí eu posso usar esses parâmetros dentro da minha função para fazer algum processamento e depois retornar o resultado. Aqui, reescrevendo aquela função soma, a gente tem, ó, agora recebendo dois valores como parâmetro. O tipo é int, soma. Ao invés de eu pedir para a pessoa digitar dentro da função, eu vou receber A e B como parâmetros para essa função. E aí aqui dentro da função o que eu vou fazer é só retornar a soma das duas. Retorne A mais B. Certo? Pronto, minha função só faz isso. Recebe A e B e devolve o resultado da soma. Aí aqui embaixo vamos testar. Int x igual a 10, por exemplo. Int y igual a 20. E int soma. Int s igual a soma, passando x e y. Então eu vou chamar a função soma, onde o a vai ser o x, ou seja, vai receber o valor 10, e o b vai ser essa variável y, vai receber o valor 20. Então ele vai somar, vai dar 30. E aqui eu vou escrever o resultado, para a gente ter certeza que deu realmente 30. Que é a variável s, tá? Pronto, resultado igual a 30. Veja que eu não precisaria criar essas variáveis x e y. Eu poderia chamar direto aqui soma 10, 20 também. Porque o que me interessa nesse momento é só o valor 10 e 20. E aí eles seriam passados, o a seria 10, o b seria 20 e a soma também daria o mesmo resultado. No caso aqui, as variáveis que eu passe e as que são usadas como parâmetro podem ter o mesmo nome, tá? É chamado de sobrecarga. A distinção entre quem é quem vai ser feita na chamada através dos parâmetros que você utilizou para chamar a função. Então agora, a partir dessa passagem de parâmetros, pessoal, a gente pode ter variáveis declaradas dentro da função main, dentro da função que a gente criou, fora de tudo isso. E aí para cada local onde a gente cria essas variáveis, a gente vai dar um nome diferente, um escopo diferente. Quer dizer, aonde aquela variável pode ser visível e pode ser utilizada, tá? Primeiro, variáveis locais. Uma variável é local quando ela é declarada dentro de uma função ou bloco de código. Então, se ela é local, ela só pode ser usada ali dentro. Ela só é visível, só pode ser usado o seu valor ali onde ela foi declarada. Por exemplo, aqui nesse slide a gente tem, ó, a variável i dentro da função imprime. Essa variável i ela é local, a função imprime, ela só pode ser usada dentro da função imprime. Eu não posso pegar e usar aqui na função main essa variável i, porque vai dar erro dizendo que essa variável não existe, certo? Da mesma forma, essa variável x que eu criei aqui na main, ela não pode ser usada aqui, certo? Percebam que eu estou passando x como parâmetro.
mas aqui esse parâmetro é recebido como A. Então eu posso usar A aqui, não posso usar X, porque X só existe dentro de main, certo? Vamos lá, fazer essa função aqui. Na verdade é um procedimento, né? Não retorna nada. Imprime, recebe um vetor e um tamanho do tipo int. O que está acontecendo aqui? Eu vou percorrer esse vetor e escrever os seus valores, tá? Printf %d, vírgula, espaço, e aí escrever a de i, certo? Vejam que se eu quiser usar, se eu tentar usar essa variável i aqui no main, por exemplo, printf %d i, tá? Vejam que eu não vou conseguir. O próprio Eclipse vai dar o erro dizendo que a variável i não pode ser encontrada. Se eu tentar executar, compilar, vai dar o mesmo erro, dizendo, ó, variável i não encontrada, não declarada. Por quê? Porque ele é local, a função imprime, só existe aqui dentro, fora não existe, certo? Já variáveis globais são variáveis que são declaradas fora de qualquer procedimento ou bloco, qualquer função ou bloco. Então elas podem ser usadas em qualquer lugar do programa. Voltando a esse exemplo, se eu tivesse criado essa variável i fora de qualquer função, e isso é possível, não daria mais o erro. Por quê? Porque agora o i existe aqui dentro, né? O i existe aqui na função main e eu poderia utilizá-lo. Ó, não daria erro, não daria problema, porque como o i agora é global, eu posso usar o i dentro de imprime, dentro de main, sem problema, certo? Da mesma forma que no exemplo do slide, a variável x, que é o vetor de números, foi transportada aqui para fora. Também é uma variável global que pode ser usada tanto na função imprime quanto na função main. E aí, claro, pessoal, mesmo ela sendo global, existe a restrição de só poder ser usada depois de declarada. Se eu pegar aqui a variável i e criar ela aqui entre a imprime e a main, vejam, já não vai funcionar. Aqui na imprime vai dizer que o i não existe. Por quê? Porque o i só foi criado depois da função imprime. Então, mesmo ela sendo global, se ela for declarada depois, eu não vou poder usar. Só posso usar depois que eu declarei, tá? Voltando para cá, funciona tudo normal. Apesar de ter essa vantagem, as variáveis globais poderem ser usadas em qualquer lugar do programa, não é muito indicado usar variáveis desse tipo, porque dificulta o entendimento. Você não você trabalha com uma variável dentro de uma função que você não está sabendo de onde ela vem, está vindo de outro contexto, de outro lugar, que pode estar sendo alterado por outras funções. Então a gente deve evitar ao máximo utilizar variáveis globais nos nossos programas. Com relação à passagem de parâmetros para funções, né, quando eu passo um parâmetro para dentro de uma função, eu posso passar de duas formas básicas, ou passando por valor ou passando por referência. A passagem por valor é o que a gente já viu nos exemplos anteriores, somente o valor da variável é copiado para dentro da função. Então, se você mudar o valor dessa variável aqui dentro, essa mudança não vai refletir lá fora da função, certo? É a declaração comum, como a gente já viu. Mesmo que eu faça qualquer coisa dentro da função, não vai modificar o valor dessa variável para fora da função. Vamos ver aqui, replicar aqui no Eclipse. Então, eu vou receber uma variável chamada número. Vou fazer o printf desse número. Vou dizer que número é igual a 50. Vou imprimir de novo o número para a gente ver que modificou aqui dentro. E aí lá na função main eu vou chamar essa função imprime passando uma variável como parâmetro. Vou dizer que n igual a 2
vou imprimir aqui fora a função, a variável n, para a gente ver que ela tem o valor 2. Chama a função imprime, passando n como parâmetro, e vou imprimir de novo para ver se aconteceu alguma coisa com essa variável n dentro da função imprime, certo? O que vai acontecer? Deixa eu soltar as linhas aqui para não ficar tudo na mesma linha, né? O que vai acontecer quando eu executar? Vamos lá. Vejam, primeiro ele imprime aqui esse printf, que é o valor da variável 2. Aí entra na função imprime. Entrando aqui, ele vai imprimir aqui o número, que é o valor que veio de n, 2. Aí eu digo que o número agora é 50. Dentro da função, ele altera, beleza. Esse próximo printf imprime 50. Mas aí terminou a função, volta para cá, vai imprimir agora o n novamente. Como essa passagem de parâmetro básica ela é passagem por valor, essa mudança que eu fiz aqui para 50, ela não vai acontecer lá fora. Então lá fora n continua valendo 2. Então quando eu imprimo de novo, o valor ainda é 2. Já a passagem por referência é o contrário. Na passagem por referência, as mudanças que eu faço no parâmetro vão refletir para fora da função. Para que isso aconteça, eu tenho uma forma diferente de declarar os parâmetros. Eu vou colocar um asterisco no nome do parâmetro que eu quero que seja passado por referência. Isso significa que ao invés de passar o valor propriamente dito, eu estou passando o endereço de memória onde aquela variável está armazenada. É por isso que qualquer mudança naquele lugar vai afetar fora da função também. E aí dentro da função, toda vez que a gente usar esse parâmetro, a gente vai ter que repetir o asterisco também. Vai ser o nome completinho com o asterisco do parâmetro. Por exemplo, vamos alterar a função imprime para passar por referência agora. Aqui, ao invés de ser só número, asterisco número, dentro da função, em todo lugar que eu usava número, vai ser asterisco número agora. Que o nome do parâmetro vai ser asterisco número. Pronto, quando eu coloco o asterisco, eu estou dizendo que esse número vai ser passado por referência. Mas, para receber a referência, eu tenho que passar na chamada da função uma referência, e não uma variável simples como a gente estava fazendo. Então, eu não posso passar a variável n, eu tenho que passar o endereço da variável n para que seja usado lá na função imprime. Para que seja o endereço. Então eu não posso passar a variável n, eu tenho que passar o endereço da variável n para que seja usado lá na função imprime. Como é que a gente faz? Da mesma forma que a gente faz lá no scanf, onde a gente passa o endereço e não a própria variável, bastando colocar aqui o e-comercial na chamada. Então ele vai pegar o endereço onde a variável está armazenada e passar como parâmetro lá para a função imprime. Então sempre que eu for usar passagem por referência, eu tenho que no parâmetro colocar o asterisco, em todos os usos dentro da função colocar o asterisco também, e na chamada da função colocar o e-comercial indicando que é o endereço da variável. Vamos executar e ver o que acontece. Vejam que agora, ó, beleza, o primeiro printf 2 entrou no imprime. O primeiro printf dentro do imprime ainda é 2. Mudou para 50. Beleza. Imprima agora. Passou a ser 50. Agora ele sai da função imprime e no próximo printf aqui fora, o valor de n agora está alterado. Ele imprimiu 50 também. Então, diferente da passagem por valor, a passagem por referência altera fora o parâmetro que foi passado. Então, a partir dessa chamada, o valor de n passa a ser 50. Quando a gente trabalha com função, a gente pode usar um recurso chamado protótipo de função.
a gente sabe que todas as funções têm que ser declaradas antes de serem usadas, assim como variáveis. Então, normalmente, a gente tem que criar todas as nossas funções antes da função main, né? O que geralmente não é a nossa vontade. Geralmente a gente quer que a main seja a primeira função e as outras fiquem abaixo. Se a gente quer fazer isso nos nossos programas, o que a gente precisa fazer é colocar os protótipos das funções, só o cabeçalho da função antes da função main e aí a declaração embaixo. Então a gente separa em dois pedaços a criação da função. Coloca o protótipo em cima e embaixo a declaração propriamente dita. E aí coloca a main no meio e podem ser usadas as funções dentro da main. Esse protótipo nada mais é do que o cabeçalho da função, a declaração da função seguida de ponto e vírgula, sem os comandos da própria função. Você coloca só ponto e vírgula, ao invés de abrir chave, fechar chave e colocar os comandos. Não é necessário colocar os nomes dos parâmetros, somente os tipos que vão ser necessários. Você coloca o nome só na hora de implementar a função propriamente dita. Por exemplo, a gente tem aí a função troca, que vai ser usada dentro da main com passagem por referência. Essa função troca recebe dois valores inteiros A e B, certo? Então eu quero usar isso na main, mas quero só declarar depois da main. Então foi criado aqui em cima o protótipo void troca com os tipos, né, dois inteiros passados por referência. Aqui eu faço a minha main usando a troca normalmente, e aqui embaixo é que eu implemento a troca propriamente dita. Vamos lá fazer aqui no nosso Eclipse. Vamos colocar só o protótipo void troca, onde eu vou receber dois inteiros passando por referência. Vejam, se eu quisesse fazer a mesma coisa com essa função imprime, eu poderia colocar aqui void imprime int asterisco, é um inteiro passado por referência. E aí eu posso pegar a implementação dessa função imprime e colocar lá embaixo, depois da main, sem problema, vai funcionar normalmente. E aí da mesma forma eu vou colocar aqui a função troca, passando como parâmetro um inteiro por referência A e um inteiro por referência B. O que acontece? Eu vou trocar os dois valores, né? Então eu vou criar um temp aqui que recebe A, aí o A recebe o B e aí o B recebe temp. Só trocar os dois valores um com o outro, tá? Vejam que temp é um inteiro comum, então eu não preciso colocar o asterisco, tá? O asterisco é só para dizer que são os parâmetros passados por referência nesse caso. Vamos usar aqui essa função troca para a gente vê-la funcionando. Criar uma função variável x que recebe 20, y recebe 40. Vamos escrever os dois valores aqui, x e y. Aí vamos chamar a função troca, passando E comercial x, E comercial y, já que são passagens por referência. Faltou um ponto e vírgula aqui. E aí vamos escrever de novo o valor de x e y para ver se houve realmente a troca. Pronto. Então aqui a função foi criada depois do método main, só colocando o protótipo da função troca aqui em cima. Não é obrigatório, tá? Você faz se você achar bom, achar interessante para sua organização. Se não, você pode colocar todas as funções antes do main que vai dar o mesmo resultado. Daqui no primeiro printf, o valor de x era 20, o valor de y era 40. A função troca foi chamada, os valores delas foram trocados. Depois, x agora vale 40 e y vale 20. Tá? Como é passagem por referência, de novo, os valores de x e y foram efetivamente alterados dentro da função. Por fim, pessoal, vamos ver uma técnica muito útil, muito utilizada
em programação chamada de recursividade. Em que consiste essa técnica? Ela consiste em, dentro de uma função, eu chamar a mesma função. Então, dependendo do problema que eu quero resolver, eu posso, uma função, chamar ela mesma, chamar ela mesma, chamar ela mesma, sucessivamente para resolver esse problema, certo? Claro, a gente tem que ter o cuidado de quebrar essa sequência de chamadas em algum momento, para não cair num loop infinito, que nesse caso é chamado de loop de profundidade. Quando eu vou chamando a função e nunca termina, certo? E essa técnica simplifica a resolução de vários problemas, como por exemplo fatorial. Como é que eu calculo o fatorial de um número, né? O fatorial de um número é o fatorial, é ele vezes o fatorial de ele menos 1, vezes o fatorial dele menos 2, vezes o fatorial dele menos 3 e assim sucessivamente, até chegar em 1. Então, eu posso implementar essa função do fatorial utilizando a recursividade dessa forma aqui que está no slide, tá? Vamos fazer aqui no nosso Eclipse. Int fatorial. Vamos fazer antes da main aqui para simplificar, né? Int fatorial, onde eu recebo o valor, um valor n que vai ser calculado. Como é que eu faço? Se n for 1, então o fatorial de 1 é 1. Retorno 1, tá? Se não for 1, o que acontece? Eu vou fazer o que? Retorne n vezes fatorial de n menos 1, tá? Então, aqui dentro da função fatorial, eu estou chamando a própria função fatorial. É isso que significa recursividade. Ela vai chamando ela mesma para resolver esse problema, até que, nesse caso, quando chega em 1, ele para. E aí vai retornando os resultados, fazendo a multiplicação e dando o retorno do fatorial para a gente. Vamos aqui na main fazer o teste. Int n igual a 5, tá? E aí vou escrever printf %d fatorial, né, o símbolo de exclamação, é igual a %d. Aí aqui eu boto o n e aqui eu boto chamo fatorial de n, certo? Então quando eu chamar, eu vou chamar com 5, vai ficar 5 vezes fatorial de 4. Mas aí qual é o fatorial de 4? Vai ser o que? 4 vezes fatorial de 3, certo? Mas aí qual é o fatorial de 3? Vai ser 3 vezes fatorial de 2. Qual é o fatorial de 2? 2 vezes fatorial de 1. E qual é o fatorial de 1? Quando chega em 1, retorna 1. Fatorial de 1 é 1. Então isso aqui dá 1. Na verdade, é a condição de parada dessa função fatorial, que garante que ela não vai ficar executando eternamente. Aí, quando eu termino essa sequência de chamadas, o que eu tenho? Tenho esse cálculo para ser resolvido. Vai ser 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é exatamente o valor de 5 fatorial, certo? Se eu executar, ele já vai calcular e me dar esse resultado. Vejam, 5 fatorial é igual a 120. Então, essa característica de eu poder chamar a partir de uma função ela mesma é que é chamado de recursividade. Outro exemplo aqui, 3 fatorial, 6, tá? 6 fatorial, 6 fatorial, 720 e assim por diante, tá? Então é isso que eu tinha para mostrar para vocês, pessoal, sobre funções e procedimentos. Bons estudos e até a próxima.